O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, cobre esclarecimentos dos representantes legais do X sobre a promessa do empresário Elon Musk de liberar contas suspensas por ordem judicial. Na manifestação enviada nesta terça-feira ao STF, Paulo Gonet afirma que considera pertinente que os representantes do X no Brasil sejam ouvidos pela Polícia Federal para esclarecer se algum bloqueio foi levantado. Em caso afirmativo, o PGR defende apontar quem deu a ordem e quais contas foram reativadas. Carlos Cauty, só para a gente lembrar aqui para nossa audiência, essa novela que começou no último sábado, com essa troca de mensagens. Elon Musk disse que iria levantar as restrições de contas bloqueadas aqui no Brasil, o que, por enquanto, pelo menos, isso ainda não ocorreu. O ministro Alexandre de Moraes, então, incluiu Elon Musk no inquérito das milícias digitais. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso e agora temos, então, a informação de que o PGR está se manifestando para ouvir os representantes do X para ver se algum bloqueio foi efetivamente levantado. E vale lembrar que ontem também noticiamos aqui que Elon Musk também declarou na rede social X que só faria o levantamento dos dados, o dump, até que ele escreveu na rede social, assim que os funcionários da plataforma estivessem em local seguro. Essa é a última atualização aí dos fatos, Cauty? Pois é, né, Paula? Cenário iraniano para o Brasil. A gente está como no Irã no final dos anos 70, quando os americanos tinham que exfiltrar os seus funcionários das embaixadas, das empresas, porque eles estavam sendo ameaçados em sua própria incolumidade pela Revolução Islâmica, pelo regime dos ayatolás. Hoje no Brasil, os funcionários de uma empresa americana estão sendo ameaçados em sua própria incolumidade pelo Supremo Tribunal Federal por algo que a gente nem sabe do que está se falando, porque tudo sob sigilo, não sabemos qual é o artigo do Código Penal, não sabemos qual que é a acusação, não sabemos quais são as provas, não sabemos nada, mas eles têm a incolumidade e foram ameaçados de serem presos. Agora, quando o Procurador-Geral da República fala que os funcionários do Twitter deveriam ser ouvidos pela Polícia Federal, isso nada mais é do que uma tentativa de amedrontar essas pessoas para que elas não atuem recebendo ordens, cumprindo ordens que vêm dos Estados Unidos e que elas tenham medo de fazer toda e qualquer coisa. Na verdade, até um exemplo para as outras redes sociais que não ousem, não pensem em fazer a mesma coisa. O que o procurador não fala é na base do que esses perfis foram bloqueados, na base do que um deputado federal foi censurado, sendo que ele tem imunidade parlamentar. Na base de qual artigo do Código Penal um jornalista, vários jornalistas inclusive, foram censurados? Na base de qual artigo do Código Penal pessoas como o nosso Rodrigo Constantino tiveram passaporte retirado? Na base de qual artigo do Código Penal as contas correntes, as contas bancárias de muitas pessoas também foram congeladas? E continuam congeladas há meses. Na base de qual artigo do Código Penal há pessoas presas há meses também lá em Brasília, sem sequer saber qual que é a acusação. Isso tudo o procurador não fala. Então, antes... E qual regulação? Qual norma da regulação? Exatamente. Que não existe? Qual é o artigo que eles estão aplicando? Porque antes você fala na base qual lei foi violada e depois, eventualmente, diz qual deveria ser o comportamento das pessoas que foram acusadas, não condenadas, estão sendo acusadas de eventualmente ter violado essa lei. Não existe nenhuma lei. E não existe nenhum crime. É uma lógica jurídica base. Em latim, é nulla pena, nulla crime sine lege. Não existe crime, não existe pena sem lei. No Brasil estamos aplicando uma pena, estamos condenando pessoas por crimes que não existem, porque não existe no Código Penal brasileiro algo que diga você não pode ou não escrever alguma coisa nas suas redes sociais.